Jeremias 38. Amém. Fala assim. E ocorreu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Assim diz o Senhor: aquele que permanecer nessa cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Mas aquele que se render aos babilônios viverá, escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor: essa cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então os líderes disseram ao rei: este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nessa cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. O rei Zedequias respondeu: ele está em suas mãos. O rei não pode opor-se a vocês. Assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Mas Ebed-Meleque, o etíope, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim, e Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer: o rei, meu senhor, esses homens cometeram um mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna, para que morra de fome, pois não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leve com você 3 homens sobre as suas ordens e retirem o profeta da cisterna antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sobre suas ordens e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio, pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços, para servirem de almofadas para as cordas. E Jeremias assim fez. Assim, com as cordas, o puxaram para cima e o tiraram da cisterna. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Amém? Amém. A palavra de hoje, o tema que eu quero trazer é o poço e a graça. Aqui na Bíblia fala cisterna, mas em algumas traduções fala o poço. Jeremias, quando foi jogado no poço, ele não estava em desobediência. Ele não estava fazendo algo errado. Ele estava no centro da vontade de Deus. Ele estava obedecendo a Deus. Deus mandou ele falar, ele falou. Só que as pessoas não concordaram. Não quiseram aceitar o que Deus falou e preferiu jogar ele na cisterna. E assim, na cisterna, Jeremias lá sozinho, nas profundezas, achando que estava rejeitado, na solidão e no abandono. E o que a gente aprende com o poço? O poço mostra a limitação do homem, mas não de Deus. O poço mostra que estamos sozinhos, sem ninguém, mas o Senhor está conosco. Muitas vezes queremos nos apegar às pessoas aqui na terra. Muitas vezes queremos apegar a pastor, a missionário, a profeta. Mas Deus quer que a gente se apegue somente a Ele. E muitas vezes é necessário a gente se retirar, ficar um tempo sozinho. Porque Deus tem que trabalhar na gente. E não pode ter pessoas em volta. Porque muitas pessoas atrapalham o que o Senhor tem para você. Essa semana eu ainda comentei com a minha mãe. Eu falei assim: mãe, é tão engraçado que quando Deus vai fazer um milagre, tem hora que Ele tira todo mundo da sua volta. Porque as pessoas não acreditam no milagre. Elas não estão prontas para ver o milagre que o Senhor tem na sua vida. E muitas vezes você começa a questionar a Deus: ah, eu estou sozinha, todo mundo me abandonou.
mas o Senhor está lá, preparando o seu milagre. Quando você está no poço, a gente começa a ver a misericórdia do Senhor. Quando Jeremias estava ali no poço, sozinho, solitário, mas o Senhor não tinha abandonado ele. E o poço, ele muitas vezes representa na nossa vida um lugar de injustiça, dor, desespero, de angústia, mas aí vem a graça. A graça é o quê? Favor imerecido. É o socorro divino, é a intervenção inesperada. Jeremias estava no poço, mas a graça estava a caminho. Obrigada. E aqui eu quero trazer alguns pontos para a gente poder entender essa palavra. E o primeiro ponto que eu quero trazer é o poço, a realidade que ninguém quer enfrentar. Jeremias foi jogado no poço onde não havia água, só havia lama. E ali não havia conforto, não havia luz, não havia expectativa humana, porque ele foi esquecido lá. Ele podia gritar, podia fazer o que fosse. Ninguém ia saber que ele estava ali, porque ele foi retirado de um lugar onde as pessoas viam ele para ser colocado num lugar isolado. Ele não caiu no poço por um erro, mas porque ele falou o que Deus mandou. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. Muitas vezes somos apedrejados por quê? Porque falamos o que o Senhor manda. Muitas vezes somos xingados, somos apedrejados porque o Senhor mandou a gente falar e a pessoa não gostou. A pessoa achou que estava cheia de si, cheia da sua vaidade, que não aceitou o que foi falado. E Jeremias foi jogado naquele poço porque ele fez o que o Senhor mandou. Então, muitas vezes quando você fizer o que o Senhor manda, não vai ser legal, não vai ser confortável, vai ser desconfortável, vai causar dor, vai te dar desespero, mas o Senhor está ali com você. O Senhor está ali ao seu lado. Se Ele mandou você ir, vai. Aí você fala assim, ah, Senhor, mas ali eles vão me xingar, não sei o que, vai fazer coisas ruins comigo. Só vai. Porque se Jeremias passou e conseguiu, a gente vai conseguir. Porque se tem essa palavra, é porque o Senhor sabia que um dia a gente ia precisar ler ela, a gente ia estar lá no fundo do poço, ia precisar lembrar o que estava escrito aqui para nos dar força para poder continuar. É verdade. Tudo que está escrito na Bíblia não é em vão, não é uma historinha, não é para falar assim, não é coisas inventadas, são coisas reais. São coisas que aconteceu, são coisas que vão acontecer amanhã e a gente nem sabe, mas aqui já está escrito. Então, quando o Senhor mandar você ir, vá. O poço é desconfortável, mas é necessário. O poço, ele representa momentos de abandono, momentos de injustiça, momentos de tristeza, momentos onde achamos que o Senhor se calou, mas Ele está ali do nosso lado. São momentos quando estamos no poço que a pressão, que a prisão espiritual quer nos prender, que a pressão financeira quer bater na nossa porta, quer nos desestabilizar. Mas o Senhor está conosco todo o tempo. A lama ali naquele lugar representa algo pegajoso, que gruda, que prende, que tira nossas forças. Todo mundo aqui já deve ter pisado na lama, visto que muitas vezes a lama que você pisa, quanto mais você mexe, mais você vai afundando. Você tenta tirar o pé e não sai. E isso acontece na nossa vida. Ninguém gosta do poço, mas todo mundo aqui já passou por ele. Ninguém quer falar que nunca esteve... Ninguém aqui, eu acho, que nunca falou que esteve no fundo do poço. Porque é algo real. Em algum momento da nossa vida a gente já esteve no fundo do poço. Mas Jeremias nos lembra que mesmo sendo crente fiel, a gente pode ter esse momento. Esse momento nos encontra. Mesmo sendo crente fiel, esse momento ruim acontece. Sabe por quê? Não é para te humilhar, mas é para mostrar quem é Deus na sua vida. O fundo do poço não é para falar que você não tem valor, que você é menosprezado, mas é para mostrar que no fundo do poço o Senhor está com você.
outro ponto é: o poço não é o fim. A graça começa onde as forças acabam. Quando o homem não escuta, Deus move o céu. Quando a porta fecha, Deus abre uma janela num lugar inesperado. Quando ninguém está te olhando, quando ninguém está te vendo, Deus levanta alguém que você nem imagina. Alguém inesperado. Na vida de Jeremias, Ebed-Meleque teve que ser levantado para interceder por ele. Um estrangeiro, um sem futuro, uma pessoa que não tinha valor para a sociedade. Mas o Senhor foi lá e levantou ele para interceder por Jeremias. E quantas vezes Deus levanta alguém para interceder para a sua vida e você nem imagina? Quantas vezes Deus levanta uma pessoa que você fala assim: aquela pessoa, Senhor, tem certeza disso? E é aquela pessoa que Deus está levantando para interceder por você. Então a gente não pode menosprezar ninguém, meus irmãos. A gente não pode querer olhar para ninguém com os olhos humanos e querer menosprezar a pessoa por achar que ela é pequena, por achar que ela não faz. Porque se Deus quer usar alguém, Ele vai lá na rua, pega um que está lá drogado, que está lá prostituindo e usa para te erguer. Então que a gente para de olhar com olhos de julgamento e passe a olhar com olhos de amor. Que a gente para de menosprezar o pequeno e acredita que o que o Senhor vai fazer na nossa vida é grande. E o instrumento que Ele vai usar não é da nossa conta. Ele vai levantar a pessoa na hora necessária. E quando Ebed-Meleque se levanta para interceder pela vida de Jeremias, ali vemos a graça do Senhor. Isso é graça. Deus usando quem ninguém imaginava. Deus entrando na história quando tudo parecia perdido. Deus honrando a fidelidade do seu servo. E assim conosco. Quando achamos que acabou, Deus levanta uma pessoa que você não sabe e te honra. Uma pessoa que vai lá para te ajudar a sair do poço. E o Senhor vê a fidelidade de cada servo. O Senhor sabia o coração de Jeremias. E o Senhor não permitiria ele morrer naquele poço sozinho, solitário. Mas Deus foi lá e levantou alguém. Então vocês hoje não se sintam sozinhos, não se sintam abandonados. Porque o Senhor, Ele sempre vai levantar alguém. Se Ele não levantar alguém, Ele vai lá, Ele mesmo, e vai te levantar. Então que hoje você entenda que o poço não é a sua casa, é um processo. O poço não é a sua morada, mas é uma fase necessária. O poço não é confortável, mas ele vai te moldar. Ele vai mudar a sua história. O outro ponto que eu quero trazer é a graça que tira do poço sem ferir. Ebed-Meleque, ele vai o quê? Atrás de cordas, trapos velhos e roupas velhas. Sabe por quê que ele pega trapo e roupa? Porque para tirar Jeremias do fundo do poço, se fosse jogar só as cordas, machucaria ele. Porque ele estava fraco, ferido, não estava comendo, e as cordas poderiam machucar. E ele faz o quê? Pega os trapos e fala para Jeremias colocar debaixo do braço. Porque quando erguesse ele, não machucaria. Isso é a graça de Deus. É a graça com cuidado. É a graça que te tira do poço sem te machucar. Essa graça do Senhor, Ele sabe que a gente não é de que dói. Ele sabe todas as nossas feridas. E essa graça, ela tira a gente do lugar que estamos, mas ela nos reposiciona à nossa missão. Ela nos reposiciona ao que devemos fazer. A graça de Deus, ela levanta sem nos machucar. Ela restaura sem condenar. Ela corrige sem destruir. Isso é só a graça de Deus. Porque o homem não é capaz de fazer isso. Porque o homem, muitas vezes, na primeira oportunidade que tem, ele joga tudo na sua cara. Na primeira oportunidade que tem, o demônio joga todos os seus podres no ar. E o Senhor não é assim.
o Senhor vem com a graça dele e te restaura, te tira do fundo do poço. Ele não te condena, ele te corrige, mas sem te condenar. Ele cuida de você como um pai cuida de um filho. Ele sabe todas as suas necessidades. Ele sabe o que você precisa, ele sabe onde dói, ele sabe onde está ferido. E isso é só um pai que faz. É só o amor dele que faz isso por nós. Deus não te tira do poço de qualquer jeito. Ele te tira com amor, com cuidado, com carinho. E nisso eu acho tão bonito porque somente o Senhor que pode fazer isso por nós. Somente a graça dele pode fazer isso por nós. Porque quantas vezes pecamos, quantas vezes erramos, quantas vezes abandonamos Deus e ele está de braços abertos falando: vem, filho, eu não te abandonei. Vem, filho, você pode ter me abandonado, me rejeitado, mas eu não te rejeitei. Isso é a graça do Senhor. Isso é o amor dele. Isso é a fidelidade dele conosco. Somente ele é assim. A gente não vai encontrar essas qualidades no homem. Não vai encontrar essas qualidades em pastor, em missionários, em profetas. Somente no Senhor. Por isso que temos que apegar ao Senhor a cada dia. Por isso que temos que apegar o que o Senhor escreveu na Bíblia. A apegar as coisas que ele manda a gente fazer. Porque a graça dele faz o sobrenatural acontecer na nossa vida. Amém. Outro ponto é: a graça te tira do poço para te devolver ao propósito. Jeremias não foi tirado do poço para ficar escondido. Ele foi tirado do poço para continuar o que Deus tinha mandado ele fazer. Se você está no poço e está achando que o Senhor vai te tirar de lá e você vai ficar confortávelzinho lá no seu cantinho sem falar o que ele mandou, você está enganado. Ele vai te tirar, vai te colocar de volta na sua missão. Ele vai te arrancar do poço e vai mostrar que você tem que continuar. Que não é um poço que vai te parar. Não é homem que vai parar o que ele começou na sua vida. Ninguém pode parar o que ele tem para você. O poço é para te moldar e reposicionar. Não é para parar o que ele tem na sua vida. Não é para te estagnar. Não é para deixar você sentado e achando que está confortável, não. É para você continuar. E se for necessário você passar por outro poço, que você lembre que o Senhor está com você. Se for necessário você passar por outra situação difícil, que você lembre que o Senhor está com você e que a sua missão você tem que fazer. Porque o que o Senhor mandou você fazer, que você faça, sem reclamar, sem murmurar, porque fácil não é. A vida do crente não é um morango. A vida do crente temos que abrir mão de várias coisas. Mas essas coisas que a gente abre mão, se você for parar para pensar, elas nos afastam do Senhor. E se a gente não abrir mão delas, o que está valendo a nossa vida aqui? A nossa vida vale muito nas mãos de Deus. Às vezes você pode achar: eu não tenho valor. Eu não sirvo para nada. Eu sou velho demais. Eu sou jovem demais, tenho que curtir a minha vida. E aí, se Jesus voltar agora para você, como vai ser? Se Jesus voltar agora, como vai ser? Quando ele mandar você ir, você vai ou vai ficar parado? Quando ele mandar você fazer o que ele pediu, você vai ou vai ficar parado? Quando você está chorando lá no seu quarto escondido, quem vê é somente o Senhor. Não é seu amigo, não é seu marido, não é sua esposa, não é sua mãe, não é seu pai, mas o Senhor. Ele colhe todas as suas lágrimas, mesmo você não dando conta de falar. Ele intercede por você. Ele sabe do que você precisa. Então, por que é tão difícil abrir mão do que ele pediu para você abrir? Por que é tão difícil a gente abdicar da nossa vontade se o que ele fez por nós é tão maior? Aquele sacrifício na cruz de Jesus foi prova do seu amor por nós. Então, por que quando ele fala pra gente: olha, não é para você fazer tal coisa, você se acha bom demais? Você se acha certo demais? Você acha: mas eu vou fazer isso, eu não estou prejudicando ninguém. Se o Senhor está mandando você abrir mão, é porque aquilo não é para você.
Se o Senhor mandou você parar de andar com alguém, para. Se o Senhor mandou você não fazer mais tal coisa, não faça. O Senhor tem grandes obras nas nossas vidas. O Senhor tem grandes planos para mim e para você. O que Ele tem é grandioso demais. E muitas vezes Satanás vem nos mínimos detalhes nos afastando do Senhor. É em coisa sutil que Satanás vem jogando as setas deles para nos afastar do Senhor. Então vamos ser mais vigilantes. Vamos estar mais centrados na presença do Senhor. Vamos estar alinhados ao que o Senhor está falando, ao que o Senhor tem falado conosco. É pesado, mas o Senhor tem todos os dias, Ele manda o Espírito Santo para nos consolar. No dia que você não tem força para levantar da sua cama, Ele vai lá e te sustenta. No dia que você fala assim, eu não tenho um arroz para comer, Ele vai lá e manda o maná do céu na sua casa. No dia que você fala assim, Senhor, a porta fechou, Ele vai lá e abre uma janela onde você nem imaginava. Então vamos ser fiéis ao Senhor. Vamos fazer o que Ele falou. Vamos cumprir cada projeto que Ele tem na nossa vida. Vamos nos colocar em retidão à palavra de Deus. Fácil nunca vai ser, mas é satisfatório. É tão maravilhoso saber que a gente tem um pai que cuida, que zela, que nos guarda, que nos blinda. Quantos livramentos que a gente já teve, nem imagina. Quantos livramentos que o Senhor já nos deu até estarmos aqui. Quantas vezes Ele já te blindou contra o mal. Quantas vezes a morte bateu na sua porta e o Senhor falou, aqui não. Aqui não, morte. Quantas vezes a doença chegou lá na porta da sua casa e o Senhor não deixou ela entrar? Quantas vezes a fome quis chegar na sua casa e o Senhor falou, a fome não vai entrar aqui. E por que que a gente ainda quer andar do nosso jeito, da nossa maneira? E por que ainda queremos fazer o que temos vontade de fazer e esquecemos do Senhor? Se olharmos para a nossa vida, temos muito mais a agradecer do que reclamar. Ah, Jéssica, você não sabe qual situação que eu estou passando, mas você está vivo. Você está com fôlego de vida. Quantas pessoas estão no hospital tentando respirar e você está aqui respirando? Quantas pessoas estão no hospital lutando pela vida, lá com as máquinas, e você está aqui respirando, andando, podendo falar, podendo agradecer, podendo bem dizer o nome do Senhor. Você tem muito mais a agradecer do que reclamar. Vamos parar de reclamar, porque isso nos atrasa a nossa vida. Nos tornamos pessoas amargas, nos tornamos pessoas chatas. Porque acho que aqui todos já conviveram com alguém que só fica reclamando. Você vai perguntar para a pessoa, oi, bom dia por quê? Você não sabe o que está acontecendo na minha vida, não sei o quê, mas ela está respirando. Ela está com vida. Ela está com fôlego de vida. Então vamos ser mais gratos. Hoje é um dia de Santa Ceia. Hoje é o dia do memorial. Hoje é dia da gente lembrar aquele sacrifício na cruz. Hoje é dia de lembrar que aquele amor que o Senhor tem por nós, que de mandar seu único filho, ninguém faria aquilo. Glória a Jesus. E no poço, Jeremias pôde aprender que não importa quão fundo seja o buraco, a graça sempre vai alcançar. Não importa quão fundo você esteja, a graça vai te alcançar. Não importa quão pesado a lama esteja, a graça sustenta. Porque a lama podia ter engolido Jeremias, mas a graça do Senhor sustentou ele. E não importa quão improvável seja o instrumento, a graça vem. Então não menospreze ninguém. Não julgue ninguém. Não olhe com olhos de julgamento para ninguém, porque você não sabe quem vai ser o instrumento para vir te ajudar. E para finalizar, eu quero falar, se você estiver no poço hoje, lembre, a graça está a caminho. Lembre que o Senhor vai levantar o Ebed-Meleque que você precisa. Lembra que as cordas vão descer e vão te tirar de lá.
E você não vai subir de qualquer jeito. Você vai subir curado, restaurado e transformado. Porque quando Deus te tira do poço, Ele te tira fazendo o milagre completo. Ele te tira fazendo o milagre completo que é necessário. Ele vai te tirar do poço, mas não é para você ficar parado. Você vai sair do poço, mas não é para ficar calado. Você vai sair do poço, é para engrandecer o nome do Senhor. E lembra que o poço não é a sua morada. O poço é uma fase, mas que ela vai passar. Porque o Senhor está com você. Amém? E que hoje a gente comece a praticar o hábito de parar de reclamar. Começar a agradecer mais. Ai, tal coisa deu errado na minha vida. Amém, Senhor. O que eu tenho que aprender com isso? Ai, tal coisa não está acontecendo. Amém, Senhor. Me ensina a ser diferente, então. Vamos passar a agradecer mais. Porque aquele sacrifício na cruz, somente Jesus poderia ter feito. E Ele fez. E Ele não reclamou. E você, hoje, aprenda a parar de reclamar. O poço vai ser passageiro na sua vida. As dificuldades vão passar, mas a graça do Senhor vai te sustentar todos os dias. Amém?